Lula decidiu ir ao STF para aumentar o IOF. E aí, será que o STF pode, por decisão judicial, aumentar esse imposto? Vocês vão entender tudo, absolutamente tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos lá. Meus amigos, só antes de qualquer coisa, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, clica no sininho, ativa as notificações para vocês receberem sempre conteúdos como esse aqui, como esse vídeo explicando esse problema todo do IOF. Bom, vamos lá. Então, deixa eu colocar os slides aqui para a gente acompanhar. Basicamente é isso que a gente vai ver hoje. Pode ter aumento do IOF por decisão do Supremo Tribunal Federal? Será que pode? Qual é a grande questão? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo é o seguinte: o governo Lula precisa aumentar a arrecadação. Tem muitos gastos, precisa de mais dinheiro para dar conta desses gastos. E aí, qual está sendo a opção do governo? Aumentar a carga tributária. Essa tem sido a opção fiscal do governo para resolver o problema das contas públicas. E aí, o que foi que o governo fez? O que foi que o Lula fez? Ele editou alguns decretos aumentando as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então veja, primeiro o Lula editou esse decreto, 12466. Depois ele editou um decreto modificando algumas disposições desse primeiro, que foi o decreto 12467. Então foi logo depois, tá? E aí isso deu problema, deu muita repercussão midiática. O que ele fez? Ele editou um terceiro decreto revogando esse primeiro, esse 12466, que tinha sido alterado pelo 12467, e estabelecendo novas alíquotas para o IOF, que não eram tão altas quanto as primeiras, mas ainda assim estavam aumentando o imposto. Esse último decreto foi o decreto 12499. Então o decreto 12499 substituiu o decreto 12466, tá bom? O Congresso Nacional não concordou com o governo. E aí o que foi que o Congresso Nacional fez? O Congresso Nacional disse: olha, não concordo com essa política arrecadatória, você tem que resolver os problemas das contas públicas de outra maneira, então eu vou sustar esse seu decreto que aumentou o IOF, vou suspender esse decreto. E ele fez isso por meio de um decreto legislativo. Foi o decreto legislativo 176 de 2025 do Congresso Nacional. Bom, então a polêmica estava instalada. O governo aumentando o valor do IOF, o Congresso Nacional não concordando e suspendendo esse aumento do IOF por ato próprio. Lembrando que o decreto legislativo é um ato só do Poder Legislativo, não passa pela sanção do presidente da República. E paralelamente a isso, a gente tinha o quê? Tinha outros atores políticos também ou concordando com o governo ou discordando do governo. Um desses atores políticos foi o PL, o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, né? É o partido do Bolsonaro. O que foi que o PL fez? O PL, não concordando com o aumento do IOF, ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra aquele primeiro decreto que aumentou inicialmente o valor do IOF, contra esse primeiro decreto e o decreto que logo em seguida modificou esse primeiro decreto. Então, esses dois decretos foram impugnados nessa ADI, a ADI 7827, que foi ajuizada pelo PL, tá? Bom, veio então o terceiro decreto, ou melhor, veio o decreto legislativo 176 de 2025, que fez o quê? Ele suspendeu o aumento do IOF. E aí o que aconteceu? O PSOL, que é um partido político que em regra apoia o governo Lula, não concordou com esse decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF. O PSOL queria que o decreto do governo federal, o decreto do Lula, fosse mantido. O que foi que o PSOL fez? Ele ajuizou também uma ADI, só que contra esse decreto legislativo. Para o quê? Para retirar esse decreto legislativo do ordenamento jurídico e restabelecer o decreto do presidente da República que aumentou o IOF. Essa ação foi a ADI 7839, tá? Que é mais recente aí, dos últimos dias, certo? Bom, acontece que hoje, dia 1º de julho de 2025, estou gravando este vídeo no dia 1º de julho de 2025. O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte:
Vocês lembram, eu acabei de explicar para vocês, que a gente teve 3 decretos do presidente da República. Um primeiro, fixando lá o aumento do IOF, e um que veio logo depois só alterando alguns detalhes desse primeiro decreto. Depois que teve muita repercussão o aumento do IOF nas mídias, o governo Lula fez o quê? Ele revogou aquele primeiro decreto e editou um novo decreto estabelecendo um aumento um pouco menor do IOF, que foi esse decreto 12499. 12499. Detalhe, o decreto 12499 não tinha sido ainda objeto de nenhuma ação de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ele foi editado depois que o PL ajuizou a ADI contra o primeiro decreto. Tá? Então, depois que houve o ajuizamento da ADI contra o primeiro decreto, o Lula foi lá, revogou aquele primeiro decreto e editou um novo decreto. Então, esse novo decreto não tinha ainda sido objeto de nenhuma ação de controle de constitucionalidade. Mas hoje, no dia 1º de julho de 2025, o presidente da República resolve ajuizar uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, para quê? Para confirmar que esse decreto dele é válido. Esse último decreto. Então essa ADC tem como objeto o último decreto que aumentou o IOF para confirmar que é um decreto constitucional. Então a gente teve hoje o ajuizamento de uma ADC que não tem numeração ainda, eu pesquisei, não tem número da ADC ainda, ajuizada pelo presidente da República. Dessa vez foi o presidente da República. Então veja, a gente tem aqui uma salada de coisas. A gente tem o primeiro decreto impugnado em ADI, ajuizada pelo PL. Depois a gente teve o decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF. Lembrando que esse decreto legislativo ele suspendeu o aumento do IOF nos 2 decretos do presidente. O primeiro decreto e o segundo decreto. Ficou tudo suspenso. Tá? Então a gente teve um decreto legislativo contra o aumento do IOF sendo impugnado pelo PSOL em uma ADI. Tá? E teve também hoje uma ADC ajuizada pelo presidente da República com o objetivo de confirmar que o seu último decreto que aumentou o IOF é válido. Se ele obtém a confirmação de que aquele decreto é válido, o que ele faz? Ele está meio que conseguindo manter esse decreto no ordenamento jurídico. Essa é a linha de pensamento dele, essa é a linha de raciocínio dele. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo? A gente vai ver se esses decretos todos, tanto o decreto do presidente quanto o decreto legislativo, poderiam ter sido editados, poderiam mesmo ter sido editados ou não, e se essas ações aqui ajuizadas, as 2 ADIs e a ADC, poderiam também ter sido ajuizadas contra essas normas. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Bom, primeiro, vamos iniciar aqui pela questão do decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF. Então foi um decreto legislativo que suspendeu o decreto do presidente 12466 e o decreto 12499. Suspendeu todos os aumentos de IOF que a gente teve nos últimos tempos, tá? Será que esse decreto legislativo poderia ter sido editado? O Congresso Nacional pode fazer esse tipo de coisa? Ou seja, ele pode sustar atos normativos do Poder Executivo desse jeito? Ou isso viola a separação de poderes? Olha só, a Constituição, no artigo 49, prevê que o Poder Legislativo pode sim sustar atos normativos do Presidente da República. Olha aqui, ó. Artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é exclusiva, significa que não tem sanção do Presidente da República, tá? Inciso 5, ó. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou exorbitem dos limites de delegação legislativa. O que esse dispositivo está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó. Às vezes, o Poder Executivo pode receber uma delegação do Poder Legislativo para criar uma lei delegada. Se essa lei delegada, criada pelo Executivo, vai além do que o Legislativo permitiu na sua delegação, essa parte que vai além do que foi permitido pode ser sustada pelo Congresso Nacional. Aqui, ó. Pode sustar os atos que exorbitem dos limites de delegação legislativa. Além disso, também a gente tem que lembrar o seguinte, o Poder Executivo, segundo o artigo 84 da Constituição, tem o poder de regulamentar leis. O que é isso? Às vezes, o Poder Legislativo cria uma lei, é sancionada pelo Presidente da República, a lei entra em vigor. Só que essa lei não é completamente detalhada. Ela precisa de uma norma que complemente o seu texto, especificando como ela vai ser cumprida na prática. Sem essa norma que especifica, não tem como a gente aplicar a lei.
Essa norma que especifica como aplicar a lei na prática é chamada de regulamento, é o regulamento da lei. E como é que o Poder Executivo cria esse regulamento? Por meio de decreto. É o chamado decreto regulamentar. Mas veja, o decreto regulamentar só pode ser editado pelo Poder Executivo dentro dos limites que a lei que está sendo regulamentada permite. Então, se o decreto que é regulamentar vai lá e fala, olha, estou regulamentando essa lei, mas quando ele faz isso, ele estabelece disposições que a lei não estava permitindo que ele estabelecesse, esse decreto regulamentar foi além do limite permitido para essa regulamentação. E nessa parte que ele vai além do que é permitido para a regulamentação, esse decreto pode ser suspenso pelo Poder Legislativo por ato próprio do Legislativo. É o que fala aqui, ó, o Legislativo pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Bom, isso está entendido. Aí você fala assim, então beleza. O Congresso Nacional podia então sustar o decreto do presidente da República que aumentou a alíquota do IOF. Não é bem assim. Por quê? Porque a possibilidade de Poder Legislativo sustar o ato do Executivo se aplica para decretos regulamentares. Decretos que estão regulamentando uma lei. Veja, decretos regulamentares são atos de caráter secundário. Por quê? Porque eles não são editados com base na Constituição. Eles são editados com base em uma lei. Então, o fundamento de validade imediato deles é uma lei, não é a Constituição. A Constituição até é o último fundamento de validade, mas o fundamento de validade imediata é uma lei, não é a Constituição. Pronto. Então, o poder de sustar atos do Executivo, dado ao Poder Legislativo, se aplica a atos regulamentares do Executivo. Qual é o problema? O problema é que o aumento do IOF, a alteração de alíquotas do IOF, não é um ato meramente regulamentar. É um ato de caráter primário. O que é um ato de caráter primário? O que é um ato de caráter primário? É aquele ato que retira o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Ele não está necessariamente regulamentando uma lei. Não, ele está fazendo uma coisa que a Constituição diz que ele pode fazer. Olha só, está no artigo 153, que fala o seguinte, ó, compete à União instituir impostos sobre. Aí o inciso 5 fala do IOF. Então a União institui o IOF, ó, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Aí vem o parágrafo 1º e fala o seguinte, ó, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Então veja só, a Constituição diz que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IOF por ato próprio. A única condição é respeitar os limites que estejam estabelecidos na lei do IOF. Então a lei do IOF vai lá e fala, ó, a alíquota máxima é essa. Se o Poder Executivo estiver dentro desse limite máximo, ele pode alterar por ato próprio, com fundamento direto na Constituição, a alíquota do IOF. Nesse caso, o que a gente tem aí, meus amigos, é um decreto autônomo, tá? É um decreto, deixa eu voltar aqui, ó, colocar minha canetinha. A gente tem que ter uma lei estabelecendo os limites? Tem que ter uma lei estabelecendo os limites. Mas a fixação da alíquota pode ser feita por ato próprio do Poder Executivo, independentemente das alíquotas que já estão estabelecidas na lei, tá? Desde que fique limitado ao que está estabelecido como máximo e mínimo da lei do IOF. É isso que diz a Constituição. Então veja, nesse caso aqui a gente não tem um decreto regulamentar, tá? A gente tem um decreto autônomo. E ainda que fosse um decreto de caráter regulamentar, esse decreto foi editado dentro dos limites estabelecidos na lei do IOF. E o que é que o Congresso pode fazer em relação aos atos normativos do Poder Executivo? Ele pode sustar quando ele exorbitar dos limites de regulamentação. E aparentemente não houve essa exorbitação do Poder Executivo. Aparentemente ele respeitou os limites do IOF previstos na lei do IOF, tá? Então veja, o Congresso Nacional poderia sustar esse decreto do presidente da República? No meu modo de ver, não poderia. Não poderia por quê? Porque não é uma hipótese de edição de decreto legislativo para sustar ato normativo do presidente da República. Simples assim. Só por isso, tá? Bom, então, em relação ao decreto legislativo do Congresso Nacional,
me parece que não foi utilizado corretamente, tá? Os decretos do presidente da República que foram sustados pelo decreto legislativo do Congresso Nacional podiam ter fixado a alíquota do IOF? A gente acabou de ver que podiam, tá? Então o presidente da República exerceu as atribuições permitidas a ele pela Constituição quando ele editou um decreto, ou melhor, 3 decretos, alterando as alíquotas do IOF, tá? E aí, a gente tem que ver o seguinte: esses decretos, os decretos do presidente da República e o decreto legislativo do Congresso Nacional, poderiam ser impugnados nessas ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade? Bom, vamos ver o que fala a Constituição sobre o que pode ser objeto de ADI e de ADC. Olha só, artigo 102. Compete ao STF processar e julgar originariamente, artigo 102, inciso 1 da Constituição, tá? A linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, o que é que pode ser objeto de ADI? Lei, ou seja, um ato que tenha forma de lei, a lei formal, ou um ato que não tenha forma de lei, mas seja um ato com caráter normativo. O que é caráter normativo? É ter generalidade, abstração e impessoalidade. Ou seja, é um ato que não é um ato concreto, um ato que não tem um destinatário específico, um ato que não se destina a ser aplicado a um caso específico, tá? Além disso, o ato normativo tem que ser um ato primário para ser objeto de controle de constitucionalidade. Ou seja, ele tem que retirar o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Ele não pode ser um ato que regulamenta uma lei. Beleza? Então, esses decretos editados pelo presidente da República poderiam ser objeto da ADI ajuizada pelo PL, pelo Partido Liberal? Poderiam, porque é um decreto federal e é um ato com caráter normativo, já que eles têm disposições gerais abstratas. Eles não se destinam a um caso concreto específico. Então poderiam. Além disso, são atos primários. A gente acabou de ver. Ele retira o fundamento de validade diretamente da Constituição. Então é um decreto autônomo com caráter normativo. Sendo o decreto autônomo com caráter normativo, pode ser impugnado em uma ADI. Não tem problema nenhum. Então, o PL não errou na indicação do objeto da ADI. Ele poderia impugnar esses decretos na ADI que ele ajuizou, que foi a ADI 7827. Beleza? Agora, qual foi a alegação do PL? O PL alegou que esse decreto, os decretos editados pelo Lula, estão utilizando o IOF com finalidade meramente arrecadatória e que, na verdade, a finalidade desse imposto não seria arrecadatória, seria uma finalidade extrafiscal. Para o quê? Para regular o mercado. Esse é o argumento principal do PL. E aí ele fala, olha, para fazer isso que o presidente da República fez, teria que ter uma lei formal do Congresso Nacional e não um decreto. Mas não dá para a gente extrair isso diretamente da Constituição. Tá? Vamos ver o que o STF vai decidir sobre esse argumento do PL. Eu não sei se vai colar não, tá? Não sei, não me parece um argumento muito forte, muito robusto. Beleza? Bom, agora vamos para a ADI ajuizada contra o decreto legislativo, que foi uma ADI ajuizada pelo PSOL, contra o decreto legislativo do Congresso Nacional número 176 de 2025. O que foi que esse decreto legislativo fez? Ele sustou os decretos do Lula que aumentaram o IOF. Ele poderia ser objeto de ADI? A gente viu que o objeto da ADI tem que ser o quê? Uma lei, em sentido formal, ou um ato normativo, ou seja, um ato de caráter primário que tem normatividade. O decreto legislativo é um ato primário? É. Por quê? Porque ele é editado com fundamento diretamente na Constituição. A própria Constituição fala aqui no artigo 49, inciso 5, que o Congresso Nacional pode editar esse ato para assustar as normas do Poder Executivo. Então, é um ato primário. É também um ato normativo? É. Por quê? Porque ele está suspendendo um outro ato normativo. Então, ele tem caráter normativo. Então, essa ADI poderia, sim, sem problema nenhum, ser ajuizada contra o decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional. E aí, o que é que o pessoal está alegando nessa ADI que ele ajuizou, a ADI 7839? Ele está alegando que o decreto legislativo do Congresso Nacional viola a separação de poderes. Por quê? Porque ele foi editado pelo Congresso fora das hipóteses que a Constituição permite. O que eu acho desse argumento?
eu acho que tem uma grande chance de estar correto. Eu acho que tem uma grande chance de estar correto. Porque realmente não me parece que os decretos do presidente da República foram editados de forma a ultrapassar qualquer limite normativo estabelecido pela Constituição. Tá? Primeiro, são decretos autônomos, não são decretos regulamentares. E segundo, ainda que fossem decretos regulamentares, eles foram editados, pelo que eu sei, pelo que eu vi, dentro dos limites de alíquota estabelecidos pela lei do IOF. Tá? Então, me parece que realmente o decreto legislativo do Congresso Nacional exorbitou do poder dado pela Constituição ao Congresso Nacional. Então, talvez o pessoal esteja correto aí na alegação dele. Beleza? Bom, e por último, a gente tem o último decreto do presidente da República, que aumentou as alíquotas do IOF em um patamar inferior ao primeiro decreto, e que foi hoje, dia 1º de julho, objeto de uma ADC, que foi ajuizada pelo presidente da República para confirmar a constitucionalidade desse decreto. Bom, esse decreto poderia ser objeto de ADC? Poderia. Por quê? Porque o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, fala que a ADC pode ter como objeto uma lei ou um ato normativo federal. Estadual não, mas federal sim. No caso aqui a gente tem um decreto federal. É um decreto de caráter primário, porque ele tem fundamento de validade diretamente na Constituição e ele é normativo. Então ele pode ser objeto de ADC, para confirmar a constitucionalidade dele. Mas qual foi o erro do presidente da República? E o erro é que a gente tem uma coisa chamada Lei 9868 de 99. E o que é que essa lei exige para o ajuizamento de ADC? Essa lei, ela disciplina o processo de ADI, ADC e ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o que é que ela fala sobre ADC? Ela estabelece um requisito de admissibilidade específico da ADC. Esse requisito é a controvérsia, quem acompanha o canal já sabe, né? Controvérsia judicial relevante. Qual é o grande problema aqui? Agora, o grande problema é que a gente não tem uma controvérsia judicial relevante sobre a aplicação desses decretos. A gente teve o ajuizamento de ações de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade, tendo como objeto essas normas, tá? Mas a gente não tem, ainda mais especificamente em relação ao decreto que foi objeto da ADC, a gente não tem uma controvérsia judicial relevante. Para ter uma controvérsia judicial relevante, a gente tem que ter o quê? Decisões judiciais contrapostas, em sentidos contrários, sobre aquele mesmo tema. E a gente não tem ainda decisões judiciais em um sentido e em outro sentido sobre esse decreto. Esse decreto nem mesmo foi objeto das ações de controle de constitucionalidade ajuizadas anteriormente. O que a gente teve foi uma ADI contra os dois primeiros decretos, teve uma outra ADI contra o decreto legislativo do Congresso Nacional e não teve nenhuma ação de controle de constitucionalidade contra o último decreto, que aumentou o IOF, que foi o decreto que foi objeto da ADC do presidente da República. Então a gente não tem controvérsia judicial relevante para a admissibilidade dessa ADC. O presidente da República errou aí. Então, embora um decreto autônomo dele, de caráter normativo, possa ser objeto de ADC, nesse caso específico, a ADC não poderia ter sido utilizada porque nós não temos uma controvérsia judicial relevante sobre a norma que foi objeto da ADC, que foi o decreto 12499 de 2025. Então, se a gente for analisar o caso, o quadro completo, quem é que está com mais razão nisso tudo? É o PSOL. O PSOL na ADI ajuizada contra o decreto legislativo que suspendeu os decretos do presidente da República, tá? Porque realmente me parece que o decreto legislativo do Congresso Nacional foi editado fora das hipóteses que a Constituição autoriza que ele seja editado. Então, se o Congresso Nacional foi lá e suspendeu uma norma do Poder Executivo fora da hipótese que a Constituição permite que ela seja suspensa, o Congresso Nacional fez o quê? Ele invadiu a esfera de atuação do Executivo e violou a separação dos poderes, tá? Então, vamos ver como é que o STF vai julgar essas ações. Elas foram distribuídas para o Alexandre de Moraes, é o ministro relator, então. Quer dizer, a ADC ainda não foi distribuída. As ADIs foram, mas a ADC ainda não foi. Mas provavelmente ela vai para o Alexandre de Moraes, tá? Porque ele já é relator das ADIs que foram ajuizadas sobre esse mesmo tema. Então vamos aguardar, vamos ver o que o STF vai decidir. Eu acabei de dar as minhas impressões, espero que vocês tenham entendido toda essa confusão. Realmente é muita confusão. E é aquela coisa, né?
A partir do momento em que a Constituição deu legitimidade aos partidos políticos para ajuizar ações de controle concentrado de constitucionalidade, o controle de constitucionalidade passou a ser politizado. A gente tem aqui o quê? O PL e o PSOL disputando uma tese jurídica, tá? E eles fazem isso, claro que movidos pela ideologia político-partidária deles, né? O PL é opositor ao presidente Lula, o PSOL é apoiador do presidente Lula, e eles ajuizaram ações de controle de constitucionalidade de acordo com essa ideologia deles, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei aqui, que tenha ajudado vocês a compreender o tema. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e até a próxima.